Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 1. Só para você entender o contexto dessa palavra, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, mas alguns permaneceram em Jerusalém. Só que a cidade estava destruída, os muros rebentados, e tacaram fogo nas portas, e o povo estava lá numa situação completamente caótica e humilhante, porque a cidade que tinha os seus muros destruídos, suas portas quebradas, era uma cidade que era vulnerável para quem quisesse entrar. Não era uma cidade forte. Então, além da destruição e da situação caótica que a cidade se via, a humilhação também de ser uma cidade destruída. Então, nesse contexto, Neemias foi um dos que foi levado cativo, ele não ficou, mas ele recebe notícias do povo que estava lá. E ele, diante dessa notícia, então, vai decorrer todos esses 2 capítulos que nós vamos ler agora. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Ele está pedindo aqui que Deus conceda benevolência ao rei para atender o que ele ia pedir. Vamos para o capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei,
que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada a seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes do Trans-Eufrades, para que me deixem passar até chegar Judá. Que me deem também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram com esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Deus amado, nos conduza na meditação dessa palavra, Senhor. Usa a minha vida conforme a tua vontade. Amém. Essa passagem de Neemias e toda a forma que Neemias encaminhou os fatos traz grandes ensinamentos para nós cristãos para os dias de hoje. Ensinamentos preciosos para a nossa vida cristã. O primeiro ensinamento que nós tiramos dessa passagem de Neemias é: não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. A palavra está dizendo que quando Neemias teve a notícia do estado que estava Jerusalém, os muros destruídos, as portas queimadas, o que Neemias fez em primeiro lugar? Chorou. A primeira atitude de Neemias foi chorar. A gente muitas vezes escuta uma máxima, dentro da igreja evangélica: não, rapaz, crente não pode chorar.
Crente é só vitória, Deus é contigo, você não pode chorar. Pode sim, irmãos. Cristão chora também, a gente precisa chorar, porque o choro traz para nós alívio. É uma cura interior para nós, né? E homem também chora, né? O homem às vezes tem dificuldade de chorar. Não, homem que é homem não chora. Chora sim. E chora muito se for preciso. E foi a primeira coisa que Neemias fez ao ouvir todas as notícias a respeito de Jerusalém. Foi assentar-se e chorar. Essa reação, irmãos, é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia ou sofrimento. Não há nada demais nisso. E não é falta de fé a gente orar quando está triste ou está sofrendo, de maneira nenhuma. Neemias, em momento nenhum, pelo contrário, ele demonstrou uma grande fé em Deus, mas ele precisou chorar. O choro, ele coloca para fora, né, a dor intensa do coração, os sentimentos de tristeza, de angústia. É uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. É terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Por isso é algo que não tem nada de mais e não é falta de fé a gente orar. Foi a primeira coisa que Neemias fez. Ele se viu numa angústia tão grande que ele precisou, em primeiro lugar, chorar. E não houve momento nenhum falta de fé ali. Eu lembro de uma situação, na verdade foram duas, né? Uma pessoa que eu conhecia estava muito deprimido, muito triste, né? E as pessoas, né, que cercavam ele muito preocupados, e a mãe resolveu levar ele numa psicóloga, né? Um grande, acho que amigo meu. E ao chegar lá, a psicóloga, ele foi junto com a mãe entrou junto, mas a psicóloga pediu que ele falasse. E em vez dele falar, ele começou a chorar, mas parecia uma criança, copiosamente, mas chorou. E quando ele terminou, a psicóloga falou, olha, está resolvido, não precisa nem falar mais nada, ele acabou de ser curado. E ele saiu dali, toda aquela tristeza, angústia, que ele nem sabia explicar o que era, foi embora. É terapêutico, não é falta de fé orar não, a gente não pode chorar por desespero. Mas quando a gente está angustiado e triste, a gente tem que chorar. Eu choro até quando eu estou vendo filme, né? Aquela cena emocionante, a lágrima desce. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Sou chorão pra caramba. E é bom a gente botar os sentimentos para fora. Uma outra situação, um psicólogo, padre, né? Da igreja que eu pertenci na Praça Seca, ele falou, Paulo, eu já perdi a conta de pessoas que chegaram aqui. Eu só coloquei a mão no rosto, a pessoa desabou chorando, e saiu daqui outra pessoa. Porque às vezes esse preconceito, né, que evangélico carrega muito isso. Não, você não tem fé, por que está chorando? Está chorando porque está angustiado e triste e tem que chorar. Qual é o problema? E as pessoas guardam isso. Não, eu tenho fé, não posso orar. E isso deixa dentro de nós amarguras, tristeza, que precisa ser curada com choro, sim. E que parece até estranho estar usando a pregação para falar isso, mas a gente precisa escutar um preconceito tão grande com choro, principalmente para homem, né? Pô, mas é homem, está chorando, e daí? É homem, mas é gente também, igual a mulher. E interiormente não tem diferença não, gente. Angústia e tristeza machuca do mesmo jeito que machuca no homem e na mulher. E a gente não tem que ter vergonha de chorar, não. E é um remédio. Neemias, a primeira coisa que ele fez, ele não titubeou na fé, mas ele precisou chorar. A tristeza e a angústia dele foi tão grande que ele precisou chorar. Contudo, depois que o choro curou aquela angústia e a tristeza, ele tomou uma atitude. Ele não se entregou ao desespero, aí é que está a diferença. Ele chorou porque precisava chorar, mas uma vez que ele acabou de chorar, ele não ficou ali remoendo o desespero. Por ter fé em Deus e saber o Deus que ele serve, ele acabando de chorar, ele toma uma atitude. Como a palavra relata aqui, ele não ficou parado remoendo aquela derrota. E esse é outro ensinamento precioso de Neemias para nós. O cristão não pode ficar remoendo derrota. Isso sim é falta de fé. Chorar não é falta de fé não, mas se você alonga esse choro a vida inteira sem tomar uma atitude diante do que você está passando, aí já entra na falta de fé. Porque a gente tem que lembrar que a gente serve um Deus que é poderoso. A gente tem que lembrar que o nosso Deus
pode todas as coisas, é o Deus do impossível. E se a gente tem fé em Deus, a gente não pode remoer derrota. A gente chora porque está triste, chora porque está amargurado, mas acabou de chorar, vamos agir. Porque a gente serve um Deus que cuida de nós e é o Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa. E a palavra diz que Deus tinha colocado no coração de Neemias o que fazer. Então nós vamos ao segundo ensinamento de Neemias. Ele orou e jejuou. Depois de chorar, depois de colocar para fora toda a angústia, toda a tristeza e todo o sofrimento, ele tomou uma atitude, orou e jejuou. Qual o significado de orar e jejuar aqui na atitude de Neemias? Ora, ele sabia o Deus que ele serve, ele sabia o que Deus podia restaurar, e ele ora e jejua para quê? Para se colocar diante de Deus e para que Deus se manifestasse. Ele sabia que ele tinha que tomar uma atitude, mas ele sabia que a atitude que ele ia tomar tinha que vir de Deus. Então, o segundo ensinamento que a gente recebe de Neemias é que em todas as nossas lutas, a gente tem que orar e jejuar primeiro, para que a gente deixe Deus colocar em nosso coração o que a gente tem que fazer. Porque se a gente agir pela carne, a gente não tem garantia nenhuma de vitória. Mas se a gente fizer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, a vitória é garantida. Deus, ele não nos chama para perder, Deus não nos chama para ser derrotado. O que Deus coloca em nosso coração para que a gente faça, terá pleno êxito, porque nada pode impedir o querer de Deus. Por isso, antes da gente tomar uma atitude, a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração e na nossa mente é o querer de Deus para aquela situação. É a primeira coisa. E Neemias foi isso que ele fez. Ele chorou, estava muito amargurado, muito triste, chorou, mas uma vez que terminou de chorar, ele orou e jejuou a Deus. Ele foi buscar a resposta e a solução de Deus. E Deus coloca no coração dele se dirigir ao rei com a finalidade de ir a Jerusalém, reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Mas percebam que a palavra diz que mesmo depois que ele estava diante do rei, ele ora novamente a Deus. Ou seja, a oração e o jejum a Deus não é simplesmente Deus me diz o que fazer, agora pronto, deixa comigo, eu vou fazer a tua vontade, mas agora é comigo. Não, ele continuou orando a Deus a cada passo para que Deus continuasse dando a ele a sabedoria, a direção diante de cada passo. Não basta a gente começar, tomar iniciativa na direção que Deus nos dá, mas é importante que a gente permaneça na direção que Deus deu até o fim. Que a gente não perca de vista que a gente precisa receber de Deus. E Neemias, ele ora, faz jejum, recebe de Deus o que ele deveria fazer, mas no momento que ele está executando, ele volta. Quando ele está diante do rei, ele ora novamente a Deus, mantendo o seu relacionamento com Deus, buscando a vontade de Deus para cada passo que ele estava dando. E esse, irmãos, é um ensinamento muito pertinente para a igreja de hoje. Porque muitas vezes, irmãos, tem-se um entendimento na igreja equivocado, que a vitória que Deus nos dá é fazer aquilo que nós planejamos fazer. Não, eu estou diante dessa situação, mas eu vou fazer isso e eu sei que é vitória porque eu sei o Deus que eu sirvo. Tem até fé, mas usa a fé da forma errada. Porque a minha fé não é que Deus endosse e cumpra aquilo que eu quero fazer. A fé consiste em a gente fazer aquilo que Deus manda fazer. E a gente vê muito isso, a pessoa diante de uma situação, vislumbra a sua solução para a situação e diz, não, eu vou fazer isso e Deus é comigo. Deus é com você se você fizer o que Ele mandar e não o que você quer. Foi o que Neemias fez aqui, ele jejuou e orou para que ele fizesse o que Deus tinha como solução para aquela situação. Mas a igreja hoje cai muito nesse erro, né? Não, é só vitória, eu vou fazer isso e já diz que é que Deus vai dar de vitória. Não, estou nessa situação, mas vai acontecer isso, isso e isso em nome de Jesus.
Você já orou, já jejuou para perguntar se é isso que vai acontecer? Ou se a vontade de Deus é outra? Então a gente precisa, né, assim como Neemias, nos colocarmos diante de Deus a todo tempo para nós não sairmos da vontade de Deus. Não só buscar a vontade de Deus, mas não sair da vontade de Deus. Porque durante o percurso, nós somos tentados a agir de uma forma mais rápida de resolver, nos encaminharmos por um atalho, as soluções vão aparecendo, às vezes mais fáceis do que aquela solução que Deus apresentou para nós, mas nós temos que nos manter fiel na presença do Senhor. Um terceiro ensinamento que a gente recebe de Neemias é reconhecer o momento atual. Quando nós estamos passando uma prova, quando nós estamos passando uma provação, estamos no deserto, é importante que a gente reconheça isso. E cristão passa por isso sim, faz parte da vida do cristão. Né? Nós tivemos aqui na quarta-feira, né? Veio lá de Mesquita, o Pedro, né, que é diácono lá de Mesquita, ele falava isso, irmãos, que bom que veio alguém de fora falar, que ele fez coro comigo. Ele falou, irmãos, a vida cristã é uma vida de lutas, é uma vida de muita batalha, de muito suor, de muita busca. Não é fácil a vida cristã, não. É uma vida de muita luta. É uma vida que a gente precisa do poder de Deus, a gente precisa estar na mão de Deus a todo tempo. E nós temos que reconhecer que há sim, na nossa vida cristã, dificuldades, e nós temos que reconhecer que há sim dificuldades na nossa vida cristã, há desertos na nossa vida cristã, e isso não é nada de errado, não. A gente lembra que esse movimento que surgiu na igreja, o movimento pentecostal, sobretudo o pentecostalismo, esse mais recente, existiam pastores que ficavam doentes e se tratar em outra cidade para a igreja não saber, porque se ele dissesse que estava doente, não, então você tem pouca fé. Então você não tem fé em Deus, porque se você tem fé em Deus, você não pode ficar doente. Claro que pode. Em quem que dá doença? Em poste? A gente tem que, como igreja, orar a Deus para que seja curado. Estaremos aqui amanhã fazendo um clamor para que o Espírito manifeste o dom da cura na igreja. Há muitos precisando. E Paulo ensina, né, que os dons espirituais são para socorrer a igreja. E eu vejo que o dom que a nossa igreja precisa hoje é o dom da cura. E nós vamos orar por esse dom. Mas, amados irmãos, nós passamos sim por provação. A vida do cristão não é só vitória, não. A gente tem luta, tem batalha e não há nada de errado nisso. Não é porque a gente tem pouca fé, não é porque a gente não crê no Deus que a gente serve, não, é porque faz parte mesmo da vida cristã. Assim como faz parte da vida de quem não é cristão. A gente vive num mundo decaído pelo pecado e é a realidade que a gente vive. E vai ter luta. Não é diferente, não. Mas esse movimento pentecostal levantou isso, né? Que a vida do cristão tem, se você tem fé, é só vitória. E a gente vê os requisitos disso muitas vezes nesses cultos de programas de televisão, que não se admite, né, o deserto, o sofrimento, porque se você é cristão é só vitória, é só alegria. Não é. Né? Como eu lembro aqui, como eu já falei, aquele irmão que eu tinha lá na empresa, que o bom dia dele era entrar assim, é só vitória. Aí um dia eu falei, o dia que você morrer, vai lá falar com o apóstolo Paulo e pergunta a ele se é só vitória. A vida de Paulo foi muito longe de ser só vitória. Muito longe. Paulo sofreu muito, Paulo foi perseguido, Paulo ele sofreu com a própria igreja, porque ele abria as igrejas e as igrejas muitas vezes eram infiéis à palavra que ele pregava, e ele sofria com isso, ele tinha que escrever cartas para corrigir a igreja. Ele foi perseguido, foi preso, viveu, entregou a ponto de dizer, eu completo em mim os sofrimentos de Cristo, a ponto de dizer, a morte para mim é lucro. Ele sofreu e foi um homem de fé, um homem usado por Deus, um apóstolo. Então, amados irmãos, a gente precisa reconhecer o momento que a gente vive, porque se a gente não reconhecer, como a gente vai se colocar diante de Deus? Olha como Neemias se colocou, ele reconheceu a catástrofe, a humilhação do povo, ele chorou e se colocou diante de Deus falando, Senhor, ouve,
olha a situação do teu povo, não é por culpa de Deus, é por nossa culpa. Ele falou, olha, nós fomos infiéis. Ele disse, o teu povo foi infiel. E na sua palavra diz que toda vez que o povo fosse infiel, ele seria espalhado. Ele seria invadido, seria tomado, ele seria espalhado. Então ele falou, olha, a culpa é do povo. Porque muitas vezes a gente coloca, poxa, se eu sou cristão, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso por culpa do pecado, não é de Deus. Nenhum sofrimento provém de Deus. O sofrimento, ele é fruto da natureza humana decaída e do pecado. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas Deus, na sua bondade, no seu propósito, porque a nossa vida está dentro do propósito de Deus, até esses momentos Deus transforma em bênção para nós. Porque resulta para nós em crescimento espiritual, resulta para nós em santificação e resulta para nós, muitas vezes, também em vitórias terrenas. Então, amados irmãos, faz parte, a gente tem que reconhecer sim o momento que a gente está vivendo. Se está ruim, a gente reconhece, Senhor, está difícil. Eu estou triste, estou chorando porque está doendo, esse momento está muito difícil para mim, porque a oração sincera. A gente, quando lê os salmos, a gente vê exatamente isso. O salmista, ele não esconde de Deus o que ele está sentindo. Ele coloca mesmo diante de Deus, muitas vezes a sua raiva, muitas vezes as suas emoções, muitas vezes aquela atitude de não estar conformado com a situação até social que ele está vivendo, mas ele derrama tudo diante de Deus. Não é uma oração que esconde de Deus o que está passando. Então nós precisamos reconhecer as nossas necessidades. Em momento nenhum essa igreja deixa de ser abençoada por eu reconhecer que nós precisamos orar por muitos doentes nessa igreja. Isso não é derrota para a igreja, é uma realidade do povo de Deus. Mas nós sabemos em quem nós cremos e Deus nos assiste nas nossas necessidades. E eu creio que nós vamos continuar orando e vamos ver vitórias. Já temos testemunhos aqui de 2 pessoas que estavam doentes, oramos e voltaram para casa. Porque Deus faz milagre, o nosso Deus é um Deus de milagre. Então, amados irmãos, nós precisamos reconhecer o momento. Não ter uma vida cristã que esconde a derrota como se fosse uma vergonha para o cristão. Porque há pessoas que pensam assim, né? O Primaz, ele vive, né? O nosso bispo Primaz, a esposa dele sofre de depressão há anos. E ele lida, horas está muito ruim, horas melhora. E uma vez um outro pastor disse para ele, por que você não ora por ela? Ele falou, mas eu não fiz outra coisa a minha vida toda. Mas Deus sabe porque ele não curou, há um propósito de Deus. Mas aquilo não tem origem em Deus, nenhum mal a gente não pode dizer que nenhum mal vem de Deus, não vem. Outro dia eu vi a pergunta, né, alguém falando, olha, se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou o mal? E na verdade, Deus ele não cria o mal, né? Acho que a melhor resposta que eu já ouvi vem de um teólogo da Igreja Católica chamado Agostinho. Ele disse o seguinte, que o mal ele nasceu justamente da distância entre a realidade humana e a de Deus. Deus criou o homem, ele jamais poderia criar um Deus, porque Deus ele não é criado. Amém? Deus é eterno, onipotente, onisciente, ele não pode ser criado, senão ele não seria Deus. Então Deus não teria como criar um Deus, ele criou uma criatura. Embora nada para Deus seja impossível, mas se fosse outro Deus não seria uma criatura. E nós sendo criaturas, nós não temos a plena glória de Deus. E essa distância fez o homem ter a ambição de ser igual a Deus e aí surgiu o mal. Né? Aí surgiu o mal. Quando o homem ele quer ser aquilo que ele não é, quer ser além daquilo que ele é. Então, se for ver a origem de todo o mal, é isso. Né? Quando o homem, ele quer ser mais do que ele verdadeiramente é. Quando o orgulho toma conta dele, a gente sabe que Satanás foi expulso, né? Porque ele quis ser igual a Deus, ele cobiçou ser igual a Deus, e é aí que nasceu todo o mal. E a melhor resposta que eu já vi sobre isso, mas Deus ele não pode ter criado o mal, porque não há o mal em Deus. Deus ele é pleno, né, de santidade, de perfeição e de bondade. Mas, amados irmãos, isso faz parte da nossa realidade, sim. Né? Ah, não, mas Deus chamou, então chamou para um paraíso. Aqui não tem paraíso, a gente continua no mundo. Somos peregrinos no mundo,
mas a gente está passando por tudo que o mundo oferece. E aqui no mundo é só sofrimento, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós somos guardados por Deus, e mesmo passando por aquilo, porque é algo que está dentro da natureza humana. Eu ficar doente, isso é da natureza humana. Eu não tenho um super corpo que está acima da morte de qualquer doença. Esse nós vamos ter sim, quando Jesus vier, vamos receber um corpo glorificado, que não vai ficar doente, não vai sofrer, não vai pecar, mas é um corpo glorificado. Esse aqui não é, esse aqui é pó, e ao pó ele vai voltar. Então está sujeito a tudo que a natureza humana está sujeito. Mas isso não é derrota na nossa vida em momento nenhum. É algo inerente à vida humana. Não vem de Deus, mas Deus vai usar isso em prol da nossa vida espiritual. Paulo diz, olha, tudo concorre, né? Ele diz que tudo concorre para a glória, né, que receberemos na vida eterna. Ele não diz como, mas ele garante que os nossos sofrimentos têm um propósito de Deus e que de alguma forma vai nos abençoar lá na frente. Talvez não para a vida na terra, mas com certeza na nossa vida celestial. Então, amados irmãos, precisamos reconhecer sim o momento que a gente está vivendo. E não é vergonha, né? Não é vergonha nenhuma a gente passar por doença, necessidade. Ninguém é envergonhado por causa. Até pastor fica doente, eu fico doente, né? Essa semana eu infelizmente fui convidado a um clube, eu e minha esposa, que eu não queria fazer parte, de hipertensos. Entramos os dois juntos. Nós somos uma só carne, tem que ser junto em tudo, né? Então ela teve um pico de pressão lá, diagnosticaram que está hipertensa, em menos de um mês fui eu. Fui para lá também, estou também, vamos fazer os exames juntos, que bonito, né? Que coisa linda, né? Uma só carne, eu e ela juntinho fazendo os exames iguaizinhos, a mesma médica, a gente vai junto para fazer tudo. E não estou isento não, meus irmãos, eu vou morrer um dia, amém? E você também, desculpa ter que te dizer isso hoje, você vai morrer e eu também. E a gente está sujeito a ficar doente, desempregado, estamos. Mas isso não é derrota espiritual não, irmãos. A derrota é você ficar derrubado com isso, derrotado, aí é derrota. Mas você tem que se levantar e orar a Deus, falar, Senhor, a minha situação é essa, eu reconheço, Senhor, eu estou doente. Eu reconheço que eu estou precisando, mas eu estou orando a Ti. Eu peço que Tu tomes o controle do que eu estou passando, crendo que o nosso Deus pode fazer isso. Aí tem aquele louvor que eu escutava muito em Mesquita, eu nunca ouvi aqui, Cris, aquele, como é que é? Continua sendo Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus também, gente. É Deus também. Fazendo ou não, Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus, porque Ele pode fazer ou não. E Ele é Deus. Vai falar, pastor, fulano morreu uma criança, como é que pode? É por isso que Deus é Deus. Porque Ele pode tirar a vida de um idoso, como pode tirar de uma criança. Ele dá a vida e Ele tira. Por isso Ele é Deus e é soberano. Se Ele tivesse que se submeter ao nosso parecer, Ele não seria Deus. Chegasse, não, da criança eu não posso tirar, que ninguém vai concordar uma criança. Então Ele não era Deus. Ele tem um porquê Ele faz isso, que a gente só vai entender lá na glória. Aqui a gente não entende. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, porque nós fomos feitos eternos. Nós não nascemos mortais, nós nascemos imortais. Adão e Eva eram imortal, amém? Ele ficou mortal como? Pelo pecado. Então, a gente tem muita dificuldade, embora a gente sabe o que nos espera, Nova Jerusalém, um corpo glorificado, mas se a vida eterna é tão maravilhosa, por que a gente tem tanto pavor da morte? Porque não faz parte da nossa natureza, a gente não consegue aceitar e lidar com a morte. Embora a gente saiba que lá vai ser muito melhor, Paulo falou, olha, a morte para mim é lucro. Quem dera alcançar esse patamar de Paulo. Eu ainda quero viver muitos anos aqui. Eu sei que a morte é lucro, mas eu pretendo ficar no prejuízo por muitos anos. Não tenho pressa, né? Mas é a nossa realidade, irmãos. Não tem que envergonhar ou se sentir derrotado por isso. Faz parte da realidade humana. O que a gente tem que fazer é cuidar da gente, né? Orar a Deus, mas também cuidar. Não adianta falar, Senhor, me cura, Senhor, dessa enfermidade. Você foi ao médico. Ah, não, mas Deus tem poder, mas faça a sua parte. Deus tem poder, vai fazer, mas você tem que fazer a sua, né?
Se você nem está procurando o médico, como é que você vai mostrar a Deus que você quer a cura? Você tem que buscar a cura com todos os meios que você tem, e Deus vai ver que você quer realmente aquilo e Ele vai te dar. Agora, você pedir algo a Deus que você não está fazendo por onde? A gente precisa ter fé que Deus pode todas as coisas, mas a gente fazer a nossa parte. Eu fiz um curso uma vez lá na igreja de Mesquita de capelania. E vem um pastor que já trabalha há muitos anos em hospital ensinar, né, como deve ser feita a visita em um hospital. Porque ele falou, o certo é você entrar pela porta da frente, não, porque tem evangélico que entra na hora da visita lá, dribla, né, e entra para orar por todo mundo. Não, você tem que entrar pela porta da frente, você tem que procurar o capelão do hospital, procurar assistente social e você entrar da maneira certa, porque aí há regras que você tem que cumprir no hospital. E muitas vezes falta sabedoria nisso. Ele testemunhou isso, casos de evangélicos que entraram, arrancaram o soro do paciente dizendo que ele estava curado. Orou, você está curado, pode tirar isso. E tiraram. Gente, isso é falta de sabedoria. Eu creio que a gente pode orar e curar, mas é Deus que vai curar. E eu tenho que entregar na mão de Deus e verificar se ele foi curado. Uma vez eu estava num retiro da Renovação Carismática e falando justamente de oração. E um homem com câncer se levantou, se ajoelhou na frente e pediu, ora por mim, eu tenho câncer. Todo mundo impôs a mão e orou. O homem, né, que estava à frente ministrando, ele falou, eu creio que você foi curado, mas sai daqui e vai fazer os exames para confirmar isso. E é assim que a gente tem que fazer. Isso não é duvidar de Deus, não. É glorificar a Deus com as coisas na mão. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, vai ser Deus, mas nós temos que orar. Orar a Deus e fazer por onde ser curado. Buscar a cura com os nossos meios, crendo. O possível nós temos que fazer, o impossível a gente deixa na mão de Deus, né? Amém? A gente tem que cuidar da nossa saúde, o impossível deixa que Deus... Nem era isso que eu ia falar, mas Deus sabe por que eu estou falando. Deve ter gente aqui relaxando com a saúde, Deus está mandando eu falar, que não era isso que eu ia falar não, mas amém, se Deus mandou a gente fala, né? Mas é isso, irmãos, não é vergonha você ficar doente não, mas se ficar, busca todos os meios para ser curado e ora que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Amanhã nós vamos estar aqui 19h30 e eu creio no milagre de Deus para esses doentes. Eu creio, irmãos, Deus pode fazer isso. E a igreja tem o dever de clamar a Deus. Nós temos o dever de clamar a Deus pelo dom do Espírito. Sejam os melhores dons, aquele que a igreja está precisando. Se aqueles que Deus curar, vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos por esse momento na tua presença. Entregamos, Senhor, os nossos corações nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, que essa palavra dê fruto na nossa vida. Que não seja, Senhor, algo roubado de nós, mas que o Senhor guarde em nosso coração e que essa palavra possa fazer a diferença na nossa vida. Nós oramos, Senhor, para que o louvor que ministramos aqui nessa noite, o pedacinho do céu que vivemos aqui hoje, no momento do louvor, que se estenda durante a nossa semana, que a gente continue a louvar e glorificar o teu nome, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida, e que essa palavra nos transforme, Senhor, que não seja apenas ouvida, mas que seja ouvida e praticada, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre essa igreja, pelo poder, autoridade e mérito do nome de Jesus Cristo. Amém.